Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semaninha aí do nosso PET 5. E agora vamos encerrar com a nossa semana 4, falando um pouco sobre ângulos notáveis. Mas antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, porque assim você vai poder acompanhar as próximas semanas que a gente vai lançar, né? Dá essa força aí pra gente que está aqui trabalhando e tentando trazer a melhor explicação, o método mais tranquilo para vocês aprenderem, tá? Conto com vocês então e vamos aqui focar nos nossos ângulos notáveis, né? Quem são os ângulos notáveis? São esses caras aí que estão aparecendo na tela mesmo, o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 30, 45 e 60 graus. E para quem não viu a semana 3, volta lá no vídeo e dá uma boa olhada na explicação, principalmente, para facilitar aqui o entendimento, tá? Mas vamos dar um toque aqui para a galera que está chegando agora no canal. Esses ângulos notáveis, eles saem de quem? Do nosso teorema de Pitágoras e, consequentemente, do nosso triângulo retângulo, né? Porque relações métricas no triângulo retângulo somente, né? Então, vamos aqui, tá? Sai Pitágoras, vamos analisar aqui só o triângulo retângulo. Então, quem que é o seno de um ângulo? Seno, cosseno e tangente. A gente vai trabalhar as relações, né, de lado e ângulos, para a gente encontrar esses ângulos de 30, 60 e 45 graus. Ah, mas eu nem sei o que é um triângulo retângulo, eu nem sei o que está escrito aí, então vamos relembrar aqui, tá? Eu tenho um triângulo retângulo. A moça aqui, ó, que fica de frente para o ângulo de 90 graus... Quem que é o ângulo de 90 graus? É esse cara aqui, ó, esse quadradinho aqui, tá vendo? Ela se chama hipotenusa. Ela é o maior lado do meu triângulo retângulo. Os outros dois caras são os catetos. Um vai ser oposto, o outro vai ser adjacente. Vai depender de quem a gente está falando. No meu caso aqui, se eu estiver falando do ângulo alfa, o rapaz que está de frente para o ângulo alfa é o cateto oposto. E o que está do lado adjacente é o cateto adjacente, tá? Agora, se eu falo aqui, ó, pego aqui beta, a coisa já muda. Por quê? O cateto oposto a beta é o C. E o cateto adjacente vai ser o B. Tranquilo? Então, vamos aqui agora para a relação de seno. Seno de alfa, eu vou encontrar se eu fizer cateto oposto a alfa, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. Cosseno de alfa, eu vou fazer a relação entre cateto adjacente a alfa sobre A. E a minha tangente de alfa, eu vou fazer a relação de quê? Cateto oposto, que é B, sobre o cateto adjacente, que é C. Lembrando que a tangente, ela também pode ser o quê? Seno de alfa sobre cosseno de alfa. Tranquilo? Então, vamos... Acho que a gente agora já está preparado para nossa resolução, tá? Mas antes, eu quero que vocês voltem lá no início, peguem os ângulos, anotem e deixem no cantinho aqui do caderno, tá? Sentiei que vocês já estão preparados e vamos mandar ver nesses triângulos aí da primeira questão, que fala assim: encontre o valor de x em cada caso. Tranquilo, vamos lá, já estamos preparados. O nosso x aqui, vamos primeiro ver aqui essa questão aqui, relembrar. A gente está falando, ele só deu esse ângulo de 60, então a gente vai trabalhar com a visão para esse cara de 60 graus aí, tá? Então, o nosso x... Então, a gente vai fazer o quê? O que o x é desse cara de 60 graus? Ele é o cateto adjacente, porque ele não está de frente, ele está do lado. E o que tem de frente para ele? A gente tem o oposto. Oposto e adjacente. Qual que é a relação
que a gente tem que vai trabalhar cateto oposto sobre cateto adjacente? Isso mesmo, parabéns, a gente tem a tangente. Então, a gente tem que encontrar a tangente de 60 graus. Por que de 60? Porque a gente está trabalhando com cara de 60, certo? E quanto que é a nossa tangente de 60 graus? Aí você volta na tabelinha, que já é para estar aí no seu caderno, e vai pegar lá. Opa, tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, vamos trabalhar. Qual que é a relação da tangente? Tangente é cateto oposto sobre adjacente. Quanto que é o oposto? 8 raiz de 3. E o adjacente é o x. E vamos igualar esse cara aqui com 1 raiz de 3, que é o valor da tangente de 60, tá? Vamos fazer um bonito meio pelos extremos aqui, que é multiplicar cruzado. Então, eu vou ter que x raiz de 3 é igual a 8 raiz de 3. Não preciso fazer muita conta. Tem uma igualdade. Tenho esses dois caras aqui que são iguais e estão multiplicando. Então, ó, só cortar. Então, x é igual a 8. Letra A finalizada. Vamos para a letra B aqui, então. Na letra B, a gente tem um ângulo de 30 graus. E de frente para ele, nosso x. O nosso x é o que do ângulo de 30 graus? Cateto oposto. Vamos colocar aqui, ó, oposto. E o 11 meios, que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, ele é hipotenusa. Quem é que faz a relação entre cateto oposto e a hipotenusa? O seno. Seno de quem? Seno de 30 graus, porque é dele que a gente está falando. Então, seno de 30 graus, a gente vai pegar o quê? Oposto, que é x, e a hipotenusa, que é 11 sobre 2. Vai na tabela e volta para mim e fala, quanto que é o seno de 30 graus? 1 meio. Então, vamos botar aqui, ó. 1 meio é igual a x sobre 11 sobre 2. Para ficar bem fácil de entender, vamos trabalhar esse cara aqui sozinho primeiro? Congela esse aqui e vamos olhar para esse daqui. A gente tem uma fração. A gente tem uma fração de 11 sobre 1, tá? Dividindo sobre 11 sobre 2. 11 meios, né? Então, a gente repete essa primeira aqui, ó, e multiplica pelo inverso da segunda, porque é assim que a gente faz divisão de fração. Então, a gente vai ter uma fração de 2x sobre 11, tá? Vamos voltar para cá agora, ó. 1 meio é igual a 2x sobre 11. Multiplica cruzado agora. Então, 2 vezes 2, né? 4x é igual a 11. Então, x é igual a 11 dividido por 4. Tá multiplicando, passa dividindo. Pronto, finalizamos. Letra C. Acho que é o C aqui, faltou colocar. Vou colocar a letra C aqui, tá? Letra C, a gente tem um ângulo de 45 graus, tá? Que a gente tem mais aqui? A gente tem um cateto oposto a ele e a nossa hipotenusa. Quem é que trabalha? Cateto oposto e hipotenusa? Seno de novo. Mas o seno agora é de quantos graus? Seno de 45 graus. Cateto oposto sobre hipotenusa. Certo? Quanto que vale o seno de 45 graus? Tabela, raiz de 2 sobre 2. Igual a 6 sobre x. Multiplica cruzado. Esse com esse e esse com esse. X vezes raiz de 2. X raiz de 2. Igual a 12. Ah, esse daqui a gente vai ter que voltar lá atrás, lá no 8º ano, tá? E lembrar um pouco sobre racionalização. Por quê? X vai ser igual a 12 sobre raiz de 2. O que acontece? Esse rapaz aqui, raiz de 2, não pode ficar embaixo. A gente tem que tirar ele daí. Aqui. Então, a gente vai ter que multiplicar essa fração por raiz de 2 vezes raiz de 2, tá? Se eu multiplico uma fração com o numerador e o denominador igual, é como se eu estivesse multiplicando por 1, porque raiz de 2 dividido por raiz de 2 é igual a 1. Então, é tranquilo de a gente fazer essa multiplicação, tá?
Então, a gente vai multiplicar 12 vezes raiz de 2. 12 raiz de 2. Raiz de 2 dividido por vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Continuando aqui. 12 raiz de 2. Quanto que é raiz de 4? Raiz de 4 é 2. Certo? E agora a gente só vai simplificar aqui, ó. 12 dividido por 2 é igual a 6 raiz de 2. Moleza. Se tá muito rápido, pausa o vídeo, anota, vê. Acho até interessante vocês verem todo o vídeo com a explicação, depois tentarem resolver sozinhos ou tentarem resolver sozinhos e depois ir conferindo passo a passo, tá? Vamos para a nossa letra D. A letra D aqui, então, a gente tem o quê? Ângulo de 60 e para ele nós temos o quê? Hipotenusa e nós temos o cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? Quem que trabalha com cateto adjacente? Vamos colocar aqui, adjacente. Relação entre adjacente e hipotenusa, cosseno. Então, vai ser o cosseno de 60 graus, tá? O cosseno de 60 graus, então, é cateto adjacente, que é o x, sobre a nossa hipotenusa, que é 9. E quanto que vale aí o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60, ele vai valer 1/2. Então, vamos colocar aqui, 1/2 é igual a x sobre 9. Multiplica cruzado. Então, 2x é igual a 9. X é igual a 9 sobre 2. Morreu essa questão, né? Vamos aqui. Letra E. Ângulo de 45 graus, cateto adjacente e hipotenusa. Então, quem que trabalha de novo? Cateto adjacente e hipotenusa. Cosseno. Cosseno de 45 graus, que é igual a cateto adjacente x sobre hipotenusa 6. Quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2, igual a x sobre 6, tá? Multiplicando o cruzado, 2x vai ser igual a 6 raiz de 2. X vai ser igual a... Lembrando, gente, é 6 que multiplica a raiz de 2. Então, eu só não posso colocar a raiz aqui. Não posso, isso aqui não pode virar raiz de 2, tá? É 6 raiz de 2. Então, isso daqui vai ser 6 raiz de 2 que divide 2. Corta, corta, que é divide, então fica 3 raiz de 2. Letra D finalizada. Agora, todos os nossos esforços nessa letra F, tá? Deixa eu melhorar aqui a letra F. Ele deu aí 2 triângulos, né? E a gente tem aqui, ó, o x aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Do x, a gente só tem um ângulo de 30 graus. E a gente tem aqui a hipotenusa, ó. Tá? Então, ou a gente descobre o cateto oposto, ou a gente descobre que tá fazendo mais sentido aqui, ó, o nosso cateto, a nossa hipotenusa desse triângulo 2, que vai ser o nosso cateto adjacente, tá? É o que faz mais sentido. Como que a gente vai fazer para descobrir esse cara aqui, baseado nesse triângulo, né? Aí vai entrar pra gente o nosso querido Pitágoras, tá? O que Pitágoras fala mesmo? Ele fala o seguinte, que se eu pegar a hipotenusa ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, que são os catetos. Então, vamos aplicar essa relação primeiro aqui, ó. Então, vou chamar esse pedaço aqui de y, isso aqui, ó. Então, y ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado, entre parênteses, para identificar que a gente está elevando tudo, mais raiz de 2 ao quadrado, certo? Que são os catetos. Então, y ao quadrado vai ser igual a raiz de 10 ao quadrado é como se eu estivesse fazendo assim, ó. Raiz de 10 vezes raiz de 10. Isso aqui dá igual a raiz de 100, que é igual a 10, tá? Ou eu posso simplesmente cortar
como aqui o índice dessa raiz é quadrada e é 2, eu posso cortar aqui, ó, certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó, cortar esse com esse, 2, certo? Então, y ao quadrado vai ser igual a 12. O inverso da potência é a raiz, então, y vai ser igual a raiz de 12. Y vai ser igual a... O que a raiz de 12 é? A raiz de 12, se eu abrir ela aqui, é 4 vezes 3. Dos dois, quem é que tem raiz? O 4 ou o 3? Se os dois tivessem, seria ótimo, mas não. Só o 4. Quanto que é a raiz de 4? 2. Então, o 2 sai e o raiz de 3 fica. 2 raiz de 3, certo? Então, esse cara aqui é 2 raiz de 3. Então, agora a gente consegue achar o x fazendo o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem que é, então? O seno. Deixa eu... tá meio bagunçado aqui. Então, o nosso seno... Seno não, cosseno, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai ser o nosso cosseno de 30 graus, que é 2 raiz de 3 sobre x aqui, né? Adjacente sobre hipotenusa. E quanto que vale o cosseno de 30? Na tabelinha aí, vocês vão ver que o cosseno de 30, ele vale raiz de 3 sobre 2. Ótimo. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 2 raiz de 3 sobre x. Antes de fazer qualquer multiplicação, a gente tem uma igualdade, então é possível a gente fazer isso aqui, ó. Raiz de 3 e corta com raiz de 3. Aqui sobrou 1, porque é 1 raiz de 3. Tanto faz eu escrever raiz de 3 ou 1 raiz de 3, mas é importante vocês saberem que aqui vai sobrar 1, tá? Então, esse aqui vai ficar 1 meio igual a 2 sobre x. Só a gente multiplicar cruzado agora, ó. Então, x vai ser igual a 4. Nossa. Essa questão foi bonita, né? Foi bonita, deu um pouquinho de trabalho, mas nada muito complicado. Vamos tomar uma água e vamos partir, então, para a questão de número 2. Continuando, então, com a questão 2, ela fala assim: considere este triângulo que é retângulo em C. Para esse triângulo, o seno do ângulo A é igual a seno do ângulo A. Então, a gente tem aqui, ó, retângulo em C, e ele quer saber o seno. Vamos, então. O que o seno é mesmo? Seno é a relação em cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. É só localizar agora e mandar ver, né? Quem que é o cateto oposto aqui ao ângulo A? 5 metros, né? Então, o seno vai ser igual a 5 sobre a hipotenusa, que é 10. 5 dividido por 10. A gente simplifica aqui por 5, ou seja, divide em cima e embaixo, né? Por 5. Isso vai dar 1 sobre 2. Muito rápido aí a nossa letra D. E se você procurar na tabela, você vai ver que a gente está falando do ângulo de 30 graus, que é igual ao meio. Fechou? Vamos então para a nossa questão de número 3. A número 3 tem um enunciado aí, né, que fala assim pra gente: sendo alfa igual a m e cosseno de alfa igual a n, né, com alfa entre maior do que 0 e menor do que π sobre 2, ou seja, o ângulo alfa tem que estar entre 0 e 90 graus, porque π é igual a 180. 180 por 2 é igual a 90, tá? O valor da tangente de alfa é... Questãozinha moleza aqui também, ó. Por quê? O que é a tangente? Tangente é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas como a gente não tem a figura, lembre-se que eu expliquei lá no começo que a tangente também pode ser o quê? Tangente de alfa pode ser seno de alfa sobre cosseno de alfa. E quanto que é o seno de alfa? M. E o cosseno de alfa? N. Acabou. Não tem nem conta essa daí. É a letra A.
Podem marcar aí. Vamos então para a nossa quarta questão? A quarta questão fala o seguinte: para determinar a altura de uma torre, um topógrafo colocou um teodolito, né, que é um aparelho de medir o ângulo, a 100 metros da base e obteve um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a luneta do teodolito estava a 1,5 metros do solo, qual era aproximadamente a altura da torre? Então, vamos analisar aqui as informações, ó. Ele deu aqui pra gente, o desenho tá feio, eu sei. Então, aqui, ó. Ele deu aqui pra gente, ele disse que a distância do teodolito até a torre, né, é de quê? De 100 metros e que ele tá a 1,5 metros do solo. Então, a gente sabe que esse pedaço aqui da torre, ela já tem 1,5 metros, né? Vamos trazer esse triângulo aqui pro canto. Então, a gente vai trazer aqui. Pronto. Eu não tô trabalhando essa parte aqui do teodolito, não. Só esse triângulo aqui, ó. Aqui é 30 graus, tá? Mas eu tô usando essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui é 100 metros. E eu quero descobrir esse rapaz aqui. Eu vou chamar ele, não vou chamar de X não, que eu cansei. Vou chamar ele de Y. Então, o que a gente tem? A gente tem relação entre cateto oposto sobre cateto adjacente. E ele já deu a deixa aqui porque ele já foi dando a tangente de 30 graus. Então, a gente vai usar tangente. Tangente de 30 graus é igual a quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 100 metros. Então, vamos só multiplicar aqui. Tangente de 30 é 0,58. Igual a y sobre 100. Só multiplicar cruzado e a gente vai ter que y é igual a 100, que multiplica 0,58. Uma multiplicação aqui que a gente só precisa o quê? Andar com as vírgulas com a vírgula nesse sentido aqui. Quando a gente está multiplicando por 100, é só deslocamento de vírgula ou acrescentar zero, né? Quantos zeros tem aqui? 2. Então, eu vou andar com a vírgula duas casas. 1, 2. Então, 100 vezes 0,58 é igual a 58 metros. Então, essa torre, acreditem ou não, mas ela tem 58 metros. Pelo menos esse pedaço aqui. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a altura da torre. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 58 metros e vai somar com 1,50, né? 58,0 e 1,50 aqui, ó. 0,5959,50 metros, tá? Finalizamos, então, a quarta questão e vamos rumo à quinta. Depois tem mais 3. Nossa, esse pet tá enorme também. E a quinta, ela dá um texto aí pra gente falando o seguinte: em um triângulo retângulo, o cateto adjacente ao ângulo agudo θ mede 4/5 e o cateto oposto a esse ângulo mede 2/5. Nessas condições, calcule a tangente. Rapidinho essa questão. O que a tangente é, então? A tangente, ela é seno sobre cosseno. Ou a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Então, vamos aqui. Quem que é o cateto oposto? 2/5. E o cateto adjacente a θ? 4/5. Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 4/5? 4/5? 5/4. Cancela aqui, ó. Então, isso aqui vai dar 2/4. Simplificando, a gente tem 1/2. Como é que eu simplifico? Divido por 2 aqui e por 2 aqui. E isso vai ser igual a 1/2. Ah, mas não tem essa opção aí. Claro que tem. Vamos dividir 1/2 para 2. Se eu tenho R$1 e vou dividir para 2 pessoas, cada uma vai ganhar 50 centavos, né? Então, 1/2 é igual a 0,50, a letra C,
de certa essa questão, tá? Questão de número 6, então. A sexta questão, ela fala o seguinte. A altura de um triângulo equilátero divide em dois triângulos retângulos com um ângulo agudo medido 30 e 60, como na figura. Conhecendo as medidas dos lados desses triângulos, podemos utilizá-lo para calcular o valor do seno do cosseno da tangente de 30 e 60 graus. Desse modo, o valor de seno de 30 mais cosseno de 60 é igual a... Então, vamos descobrir aí. Então, ele quer o seno de 30 mais o cosseno de 60, né? Olha que legal. Então, aqui, ele fala que a altura, que tá aqui, ela é igual a x raiz de 3 sobre 2. Ele dá aqui o nosso cateto oposto ou adjacente, depende do ângulo, e a nossa hipotenusa, tá? Então, vamos descobrir o seno de 30, que é o que ele quer primeiro. O seno de 30 graus, então, é o quê? Olha para 30 aqui e me fala. Cateto oposto, que é x sobre 2, dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá. De novo, uma divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se aqui é x e tem 1, que apesar de não aparecer, está aqui, então, a gente inverte e fica 1 sobre x. Então, corta, 1/2. Guarda aí essa informação. Agora, a gente vai fazer o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, vamos olhar para o 60 graus. É cateto adjacente a ele, que é x sobre 2, sobre a hipotenusa, que é x. Ora, é a mesma conta, né? Acho que eu nem vou precisar fazer, né? Isso daqui vai dar 1/2. Então, quanto que dá seno de 30 mais cosseno de 60 graus? 1/2 mais 1/2. Fração de denominadores iguais. A gente repete o 2 e soma só o numerador. 1 mais 1, 2. Isso aqui é igual a 1. E é a letra A, de amei, tá? Vamos seguir, então, para a questão de número 7. A sétima questão, muito linda essa questão, ela já tem aí no nosso canal, tá? E ela fala o seguinte: construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, que tem significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Um jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12. Assim, começou a dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é igual a... Vamos aqui, então. Linda, 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 vamos ver aqui. Ele quer saber o segmento AE. Então, ele quer saber esse daqui, tá? Vou chamar ela de P. Hoje, tá? Então, P é o quê? Vocês conseguem identificar aqui esse triângulo? Então, o P vai ser a nossa hipotenusa, correto? Hipotenusa. Toda folha de papel tem um padrão o quê? Retangular, né? Retangular aqui. Então, se esse rapaz aqui, ó, vamos imaginar que a gente desdobrou, ou melhor, vou tirar aqui a hipotenusa para não atrapalhar o nosso raciocínio. E vou voltar com a folha, ó. Tô voltando aqui com a folha. Dobra ela aqui, ó. Então, isso aqui é o D, tá? E esse aqui é o DE. E aqui é o ângulo de 90 graus, ó. Só transferir. O meu AE continua sendo a minha hipotenusa. Então, aqui, ó, 12, né? E esse pedaço aqui vale quanto? Se todo AB vale 18 e isso aqui vale 12, então só falta 6, né? Ó, 6 mais 12, 18. Então, esse pedacinho vale 6. Então, agora é só a gente fazer o quê? Pitágoras.
porque a gente tem, ele não quer descobrir ângulo, ele quer apenas descobrir o valor aqui do lado AE, que a gente chamou de P, tá? Vamos voltar com a nossa relação aqui de Pitágoras, ó. Que ele fala o quê? De novo, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, vamos lá. Quem que é a hipotenusa? P. P ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. P ao quadrado vai ser igual ao quê? 12 ao quadrado, 144. Mais 6 ao quadrado, que é 36. Tá? Quanto que é aí 12 mais 36? 12 não, 144 mais 36 é igual a 180. Então, P ao quadrado vai ser igual a 180 graus. Vamos tirar aqui, então, a raiz de 180 graus, porque o inverso da potência é a raiz. Então, P é igual a raiz de 180. Será que a raiz de 180 tem resposta? Vamos conferir, então. O que que o 180 é? Vamos abrir ele aqui, porque exata ele não tem. Ele tem uma raiz, mas ela não é exata. Vou abrir o 180 assim, ó. 180, ele é 4 vezes 45. Mas o 45 eu posso melhorar. Então, eu vou abrir de novo. 4 vezes 9 vezes 5. 9 vezes 5 é 45, que multiplica 4. Quem aqui tem raiz? O 4 e o 9, então eles vão sair. Raiz de 4 é 2, que multiplica raiz de 9, que é 3. E fica o 5. Quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. 6, raiz de 5. E a nossa letra E de novo. Muito bem. E a nossa última questão aí, e para finalizar aí a nossa PET, nossa 8ª questão. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada 1 metro na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Diz, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, como no exemplo da figura. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, situada a 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Aí tem uma figura e tal, aí fala assim: depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde ela está localizada exige que a inclinação máxima de uma rampa de acesso à rua, a garagem da residência, seja de 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deve ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base e a rampa. Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser... Então, vamos lá. Vamos por parte nessa questão, tá? Olha o que ele fala aí. Primeira informação que ele dá é que tem que ser o quê? A rampa tem que ter inclinação de x%, ou seja, tem que ser 20% do valor da horizontal. Aqui, ó. Ele fala que essa altura aqui, ó, ela tem que ser 20% do valor da horizontal, para a gente ter uma inclinação de 20% certinha. Vamos só conferir aqui, ó. 20% de 1 metro, tá? 1 metro são quantos centímetros? São 100 centímetros. Então, 20% de 100. 20 sobre 100 de 100. A gente pode fazer 20 vezes 100 e depois dividir por 100, ou a gente já pode entender que isso aqui é uma multiplicação e a gente cancela aqui, ó, 100 por 100 e aqui vai dar 20. Então, essa rampa aqui, esse exemplo, ele tá beleza, tá? Vamos aqui agora para esse exemplo. Ele tá falando que essa inclinação aqui, ela tá superior.
Então, ele está falando aqui que essa inclinação ela tá superior. Vamos conferir, então, quanto que é 20% de 8 metros. Já vou transformar 8 metros é igual a quantos centímetros? Vamos ver aqui. 1 metro tem 100 centímetros, então 8 metros é igual a 800 centímetros, tá? Então, 20 sobre 100 de 800. A gente pode dividir aqui, ó, 800 por 100, corta esse com esse, e vai sobrar 20 vezes 8. 20 vezes 8 é igual a 160, que vai dar 1 metro e 60 centímetros, tá? 1,60. Essa era a inclinação que deveria ter essa garagem, né? Essa rampa aqui. Então, se a gente tem aí, ó. Então, a gente precisa fazer com que essa parte aqui, que é o nível da rua, ela fique em 1,60. E aqui a gente tem a garagem, que está aqui embaixo. Aí o texto fala o seguinte: se a rampa tiver inclinação superior a 20%, que é o nosso caso, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Tudo bem, a gente não vai mexer aqui, mas a gente pode elevar essa garagem aqui, né? Pode ficar aqui, mas o nível da garagem vai poder ficar um pouco maior. Então, a gente vai fazer o quê? 2 metros é igual a 200 centímetros, menos 160. A gente vai ter aqui 40 centímetros. Então, a gente pode elevar essa garagem aqui, o quê? 40 centímetros. Porque uma vez que a gente for elevar, a garagem vai começar mais ou menos aqui, ó. Vai manter a inclinação. Então, aqui seria a nossa letra A. Elevar 40 centímetros, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente terminou o nosso PET 5. Vamos aguardar aí o próximo PET. E vou dar uma dica para vocês, né? Vai ter aí uma semana de avaliação. Fica de olho, se inscreve no canal, compartilha com os colegas. Quem sabe você não encontra aqui um apoio também para suas avaliações, tá? Muito obrigada e até mais!